Boa noite, minha Paraíba. Começa agora mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, trazendo hoje todos os números da pesquisa Arapuã Opinião sobre a corrida eleitoral na Paraíba há um ano das eleições. Diante de um cenário tão tenso e acirrado no Brasil, nós vamos sair hoje do ambiente do achismo para saber, com base nos números, o que os eleitores paraibanos estão pensando dos nomes que pretendem disputar as eleições e ainda o que pensam sobre os gestores públicos e suas performances. Tudo bem mastigado, com as colaborações de quem entende do assunto, como é o caso dos nossos convidados de hoje. Professor da UFPB e cientista político Pedro Sabino e o jornalista, multimídia, comentarista político, publisher da revista Nordeste, Walter Santos. Vem discutir com a gente, frente a frente, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa noite, obrigado pela mais uma audiência aqui na sua segunda-feira, na sua TV Arapuã, você que escolheu o Frente a Frente com seu programa de entrevistas, de debates, de conteúdo informacional para você aqui começar sua semana por dentro dos assuntos que mais interessam aqui na Paraíba. Walter Santos, revista Nordeste, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Olha, sempre será um prazer renovado poder dialogar com seus telespectadores. Você é um âncora que respeitamos muito e esperamos traduzir os números, os dados que você vai expor ao lado do nosso também ícone professor. Ou seja, vamos buscar traduzir este tempo presente, porque a pesquisa ela é um flagrante deste momento. E é isso que vamos buscar decifrar, definir para os nossos telespectadores. Bom demais. Professor Pedro Sabino, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Seja muito bem-vindo, viu? Gratidão. Sou grato pela oportunidade concedida de contribuir para o esclarecimento da opinião pública, do seleto público, né, da TV Arapuã. Espero fazer alguma diferença. Bom, vamos lá. Então, vamos lá os números, né? Os números que foram divulgados já a partir do meio-dia de hoje, na Arapuã FM, no programa Arapuã Verdade. A pesquisa Opinião ouviu 2.000 eleitores aqui na Paraíba entre os dias 23 e 26 de agosto, em todas as regiões do estado. Foram 80 municípios onde os pesquisadores do Instituto Opinião passaram, né, ao longo desses 4 dias de pesquisa de campo, trazendo aí os dados que vocês vão ver a partir de agora. São dados sobre a corrida eleitoral para presidente da República, que o paraibano acha, quais são os nomes para presidente da República em 2022 que os paraibanos preferem nesse momento. Também a avaliação do governo Jair Bolsonaro na cabeça dos paraibanos. Tem também como ele se comportou diante da pandemia do coronavírus. O mesmo retrato para a disputa para o governo do estado aqui na Paraíba, avaliação do governador João Azevedo e tem também números para senador da República. Todos foram números que foram divulgados durante o dia de hoje, a gente vai repassar aqui. E, além disso, a gente traz aí números exclusivos sobre a influência dos candidatos a presidente na disputa ao governo do estado. Aí são números exclusivos, não saíram ainda, e você que vai acompanhar o Frente a Frente vai ter direito a saber desses números. O presidente Jair Bolsonaro, qual é o nível de influência dele aqui na Paraíba para o candidato ao governo do estado? E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual é o nível de influência de Lula para os candidatos aqui na Paraíba? A gente vai destrinchar todos esses números a partir de agora. Para a gente começar, fica atento aí, vamos ver os números para presidente da República, pesquisa espontânea, o que é que o paraibano tem achado e tem escolhido aí em relação à disputa pela presidência da República. Pesquisa para presidente espontânea, está aí na tela cheia para o nosso telespectador e a nossa produção colocou logo a de estimulada. Essa é a pesquisa estimulada para presidente da República. Então você vai ver o seguinte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 52,5 pontos percentuais, o presidente Jair Bolsonaro apareceu aí com 18,3 pontos percentuais
seguido aí do ex-ministro Ciro Gomes, com 6,7%, o apresentador da Atena, com 1,9%, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, 1,5%, e na sequência o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 0,9%, e os governadores do PSDB, João Dória de São Paulo, 0,7%, Eduardo Leite, 0,6%. Brancos e nulos somaram 9,7% e indecisos 7,2%. Pesquisa estimulada para presidente da República, números que foram trazidos hoje, pode voltar para cá, números que foram trazidos hoje pelo Instituto Opinião. Professor Pedro Sabino, Walter Santos, queria chamar a atenção de alguns números que me chamaram a atenção aí nessa pesquisa. Primeira delas, o número de indecisos baixíssimos. É como se a gente tivesse há uma semana das eleições presidenciais aqui na Paraíba. Mas nós estamos há mais de um ano. Que fenômeno é esse, professor? No caso do Lula, Lula já é um nome consagrado, todos os dois, né? Mas principalmente o Lula já é um nome consagrado, tem uma estrutura partidária, né? Já foi presidente duas vezes, e isso também dá a ele uma repercussão, uma continuidade em relação ao conhecimento por parte do público, né? Em relação ao nome e a estrutura que ele tem partidária. Já o Bolsonaro não tem estrutura partidária, está em evidência porque é o atual presidente. E os outros porque ganharam a mídia de alguma forma, né? Então isso termina repercutindo junto à opinião pública, de modo que a opinião termina se manifestando, né? Em relação aos nomes conhecidos, né? Que acho que a maioria não são nem autodeclarados candidatos, né? Então, mas são conhecidos do público. Então, acho que isso é questão de conhecimento, estão na mídia, estão sendo veiculados, e as pessoas refletem muito isso, né? Mas aí demonstra aí, a pesquisa demonstra um favoritismo, me parece, para fazer uma conta aqui, quase 3-1 do ex-presidente Lula para o presidente Jair Bolsonaro. É um reflexo do que a Paraíba já demonstrava em relação às votações do PT? É um reflexo da próprio pensamento do Nordeste, Walter, em relação a isso, professor? Olha, eu penso que este aspecto que a pesquisa trouxe é saldo desse tempo de 2020 para cá, em que a pandemia produziu na sociedade efeitos de todas as ordens, sobretudo do ponto de vista do tratamento que o governo federal deu às necessidades que existiam para enfrentar o coronavírus. E, mais do que resolver, gerou problemas. E, no efeito econômico que essa pandemia trouxe para a sociedade, o que se viu de 2020 para cá é o botijão de gás. São elementos simbólicos da vida comum dos brasileiros. O botijão de gás, o combustível, enfim, agora a energia. O governo federal não tem sabido adotar medidas ou políticas para resolver os efeitos econômicos que se estabeleceram de 2020 para cá. Dentro desse contexto, o cenário nacional trouxe para a visibilidade vamos dizer assim, de grande efeito, a presença de Lula depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu, em 17 processos, considerá-lo, tá certo, que, primeiro, todos os processos foram arquivados por falta de provas, e ainda o Supremo ter considerado Sérgio Moro como parcial na condução do processo da Lava Jato. Nós estamos vivendo o pós-Lava Jato. E, neste contexto, quem seria, ou quem antes aparentava ser o porta-voz, o porta-estandarte vamos dizer assim, da decência, da moralidade, era Sérgio Moro. E esse processo terminou influenciando no contexto vamos dizer assim, do inconsciente coletivo. Lula, neste tempo, agora presente, tem sabido conviver com essa disputa, ampliando os acordos e os contatos. E o presidente Bolsonaro, ele restringe, ele age
exclusivamente voltado para os 18, 20% Agora, que ele tem na Walter, sociedade. esse é um cenário que a gente apontou aí, é um cenário mais típico do Nordeste. Nacional, Luiz. Em que há uma, mas eu falo da distância, da distância maior. No nacional há uma proximidade nas outras pesquisas. Essa distância de 52 a 18 é algo que se acentua ainda mais no Nordeste. Essa é uma pesquisa sobre a Paraíba. A minha pergunta para ambos, inclusive, é o seguinte: à medida que você faz essa fala, Walter, e destaca ali algum erro de condução durante a pandemia, os problemas da economia do ponto de vista da inflação, em que impedem que o presidente Jair Bolsonaro tenha aí, para ficar aqui na Paraíba, para ficar no Nordeste, sobretudo um acréscimo, né, de imagem popular, mas no Brasil como um todo, qual é a explicação para dizer que, à medida que Bolsonaro perde, Lula ganha? Por que isso não vai para uma terceira via? Por que isso não vai para outros nomes? Bom, só ratificando o que o Walter comentou, a economia é um termômetro, não é um termômetro, é um fator determinante muito da política, né? É um condicionante marcante e determinante da política. Quando a economia vai mal, quem está conduzindo a economia, no caso, quem conduz basicamente a política econômica é o governo federal, em função do Banco Central, que é o provedor de moeda nacional, né? E a partir disso, política monetária, política cambial e as políticas todas, orçamentária do Estado, orçamento do Estado Federal, é um orçamento enorme, abrangente, com amplitude e profundidade. Então, quem está conduzindo a economia, predominantemente que é o governo federal, se desgasta. E o desgaste que causou, o desgaste econômico na economia desgastada, terminou gerando um desgaste político para o presidente atual. Poderia ser qualquer um. Mais do que a pandemia? A pandemia foi um fator catalisador, né? A pandemia catalisou a crise econômica no Brasil, que já acho que dura muitos anos, acho que desde Pedro Álvares Cabral, eu sou economista também. O Brasil tem uma condução de política econômica muito difícil por razões políticas, né? Quer dizer, infelizmente, nossos políticos não são comprometidos como deveriam ser com o interesse público, com o Estado, ficam muito à mercê de interesses particulares e partidários, e ao conduzir o Estado como governo, terminam prejudicando, com interesses particulares e interesses partidários, terminam prejudicando a economia como um todo, com a atividade global de todos, né? De todos os indivíduos e organizações que fazem atividade de consumo, de produção, de poupança, enfim. E isso ficou prejudicado bastante com a pandemia, que atingiu todos os países do mundo, não é só apenas o Brasil. Todos os países foram atingidos, estão sendo atingidos pela pandemia. Quer dizer, a pandemia agravou, exacerbou, né, uma condição econômica que o Brasil já tem de algum tempo, essa dificuldade. Isso desgastou o governo, a posição, vamos chamar assim, independente de qualquer aspecto ideológico, que você tive a oportunidade de esclarecer, eu não tenho essa posição. Eu não tenho esse... Está analisando fatos. Eu não considero direita, esquerda, essas coisas eu não considero. Acho que isso aí vamos dizer assim, uma inconsistência conceitual, né? Não existe direita, esquerda, as pessoas se rotulam dessa forma. O que existe o quê, professor? É disputa pelo poder? Estado, disputa pelo poder. Porque quando você pergunta o que é direita e o que é esquerda, você vai ver que as pessoas não definem com clareza o que é, né? E pelo que pior, quando ao definirem, definem com inconsistências e incongruências. Tá. Notadas na prática, inclusive, né? Quer dizer, muitas vezes com conceitos que são, você é de direita, isso é de direita, mas na prática se constata que aquela postura, aquele conceito não foi praticado conforme teoretizado. Então a gente termina vendo que isso é muito mais uma forma de polarizar, né? Como uma questão de polarizar a posição, situação e oposição. Situação e oposição. Então, dentro desse contexto polarizado de dois polos, cria-se os mais... A direita e a esquerda termina sendo uma forma adequada para que se encaixe os agentes públicos e políticos, né, que não estão constituídos em cargos de governo, os partidos se encaixem dentro dessa rotulação, né? Tá. Então... Você quer dizer algo sobre isso, Walter? Eu queria, assim, com todo respeito e com, vamos dizer assim, gerar um outro conceito diante do que nós estamos vivendo no Brasil. A ascensão de Bolsonaro
pela primeira vez no processo de redemocratização, trouxe para o comando do país a extrema-direita, trouxe para o comando do país setores neopentecostais e milicianos a partir do Rio de Janeiro que incorporaram sua cultura dentro de um espectro ideológico extremada à direita. Dentro desse conceito bem simples, imaginamos... Eles acreditam, Walter, que estão à direita. Não estou dizendo que não existe. Eles acreditam, se autorrotulam como de direita. Mas o modelo de Bolsonaro é um modelo em que ele priorizou, ao invés do livro, ele priorizou as armas. Ainda hoje, ontem mesmo, agora em São Paulo, problemas que foram gerados por essa cultura de incentivar, tá certo, esta, vamos dizer assim, medida para um momento em que o Brasil está precisando resolver seus problemas. Armar a população significa um erro estratégico. Essa tensão inspirada permanentemente também é fator para esses números que a gente vai ver agora. Vocês citaram condução na pandemia, citaram a condução da pandemia como reflexo da condução da economia, como efeito negativo desse retorno, e essa tensão permanente, esticada dessa corda, esticada inclusive com os outros poderes, gerando essa instabilidade política. É responsável por esses números que a gente vai ver agora. A gente vai ver agora os números sobre a aprovação do paraibano pela administração do presidente Jair Bolsonaro. Olha o que é que o paraibano acha, de acordo com a pesquisa da opinião. A opinião foi às ruas, ouviu 2.000 eleitores paraibanos e perguntaram: você aprova ou desaprova a administração do presidente Jair Bolsonaro? Atenção para os números na tela do frente a frente. Está aí. 68,3% disseram que desaprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 26,2% responderam que aprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 5,5% não quiseram ou não souberam responder. Ou seja, entre os paraibanos ouvidos, 68,3% desaprovaram a administração do presidente Jair Bolsonaro. Está aí um pouco do reflexo disso que vocês estão dizendo, é isso? Eu só queria complementar, né, na resposta anterior, Luiz, a questão, como o desgaste da situação em face da diversidade econômica, né, dificuldade econômica que nós estamos passando, quem capta, né, melhor dizendo, e capitaliza a condição melhor é aquele que está mais visível na oposição, que é o Lula. Percebe? Só complementando isso, Sim, por que tá. os outros não estão em evidência? Porque os outros não são tão conhecidos, os outros não foram 2 vezes presidente. O líder da oposição permanente, uma vez que Bolsonaro assumiu a situação, o líder da oposição passou a ser o Lula, independente dos processos, independente da condenação, porque mesmo em todo momento ele exercia a liderança, ainda que ele tivesse restrição de candidatura, restrição dele exercer cargos, mas ele liderava a indicação, como indicou os cargos que disputaram a presidência e que exercia a liderança. O PT em nenhum momento renunciou à liderança exercida pelo Lula. Né? O Lula sempre foi líder do PT. Essa sua tese aí, o senhor está dizendo aí, ela também justifica o fato das terceiras vias não conseguirem sair do canto? Ou seja, o eleitor brasileiro olha ali, até tenderia a votar na terceira via, mas ele percebe que a disputa será polarizada mesmo e o único personagem que teria condições de vencer aquele que ele não quer é ou Lula ou Bolsonaro, ou seja, dos dois lados. Quem não quer Lula só tende a olhar para Bolsonaro, né, mesmo que não tenha ali completa satisfação nesse voto, e quem não quer Bolsonaro pretende a ir com Lula também somente pelo fato de não querer Bolsonaro. Isso que o senhor está dizendo, de Lula captar isso para ele. Porque poderia ir para uma terceira via. Por que não está indo para a terceira via? É por causa disso, assim, é a questão de se eu quero derrotar aquele que eu não quero na presidência, eu preciso ir com o outro lado. Isso é a configuração, Walter, também lhe pergunto, e professor, é a configuração de que a campanha no Brasil será entre Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula? A terceira via, ela pode estar sendo orquestrada, esteja subjacente, ela não emergiu ainda, porque se ela emergir agora e vir à tona, ela vai ser
torpedeada, né, pelas duas partes. Então, talvez seja uma estratégia de quem, eventualmente, o grupo que esteja orquestrando a terceira via, aguardar um momento mais oportuno, porque se qualquer terceira via agora que vem à tona, vai ser atacada pelas duas partes. Mas então, o Ciro Gomes pede voto todo dia, professor. O Ciro Gomes... Mas o Ciro Gomes é um candidato o- permanente, ele se coloca sempre numa... Eu acho que ele curte, vamos dizer assim, essa condição de ser candidato. É uma ocupação, um passatempo, a satisfação para ele ser candidato, independente de vencer ou não vencer. Eu acho que ele gosta de ser candidato, ele gosta da exposição que isso dá, a questão do egoísmo, infelizmente, só aproveitando rapidamente para esclarecer a questão de direita e esquerda, o que eu defendo é o comprometimento com o interesse público, o interesse de Estado, que significa uma coletividade delimitada por uma certa área geopolítica e organizada para fim de governo. Isso é o que eu acho que é importante. Não importa se é esse compromisso com o interesse público é que eu acho importante. O interesse é o foco do estadista, né? Só esclarecendo, eu concordo, como o Walter falou, essa questão que, infelizmente, os nossos agentes públicos são despreparados, acho que desde Pedro Álvares Cabral, assim, nós temos tido dificuldade de encontrar agentes políticos e públicos preparados para exercer o cargo como estadista. Eles exercem um cargo muito mais movidos e imbuídos por interesses particulares. Mas efetivamente, professor, objetivamente, nós teremos ou não, o brasileiro terá ou não capacidade de enxergar uma terceira via? Sim, assim que ela surgir. Luiz. Assim que ela emergir. Olha, Luiz, nós estamos diante de uma conjuntura que não tem terceira via, não é porque os setores conservadores, os setores de centro não estão querendo, é porque no inconsciente coletivo do brasileiro, o que está vigorando como elemento de avaliação é uma série de políticas adotadas pelo governo Bolsonaro no sentido de desmontar as conquistas sociais que o brasileiro teve, diante de um candidato que está sabendo verbalizar e está discutindo com outros segmentos, que não só o dele, que está no aspecto à esquerda, que é o caso do Lula. O Lula está conversando com todas as tendências e todas as lideranças. E isto tem cacifado e reverberado no discurso dele o que o imaginário coletivo espera. Ciro Gomes é seguramente um dos brasileiros mais preparados para essa disputa ou qualquer que seja. Só que o estilo, a estratégia, e ele está com o João Santana, que é um craque em marketing político. Só que o estilo de Ciro, ele termina se, vamos dizer assim, tornando menor do que o significado da postura de Lula na atual conjuntura. Vou querer ouvir de vocês sobre a história da economia. Se ela é hoje, com a inflação, com o poder de compra caindo do brasileiro, com a questão do próprio desemprego, se ela é ruim hoje para o presidente Jair Bolsonaro, se ele conseguir transformar isso para frente, se ela passará a ser boa e poderá ali gerar dividendos e lucros eleitorais para o presidente nisso, inclusive com a história do Auxílio Brasil, auxílio emergencial. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui mergulhando em outros números da pesquisa Arapuã, a opinião. Rapidinho a gente está de volta. Frente a